No último vídeo eu disse que a gente ia aprender partículas nesse de agora, mas eu errei. Na verdade a gente vai aprender, vai finalizar os outros nodes de simulação que tem aqui, para no próximo episódio a gente aprender partículas. Lembrando, se você ainda não é expert no 3D, clica aqui no primeiro link da descrição e cai para dentro da comunidade C4D Provos. Lá dentro dessa comunidade tem vários cursos, você pode escolher qual você quer dependendo do seu nível, para você aprender o 3D de uma vez por todas, porque daqui uns dias, quem não souber o 3D vai ficar para trás. Sem mais delongas, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com um amigo editor que também quer crescer no mundo do audiovisual e roda a vinheta. Bom, agora é a hora da gente começar a estudar sobre o emitter e as forças pelo qual esse emitter reage. A gente tem dois tipos de forças. Tem a força da simulação e a força da emissão. A da simulação, ela vai ficar em todo o ambiente. E a da emissão, ela vai ficar somente na emissão. Ela não vai interferir em outros emissores, por exemplo. Entendeu? Essa aqui, então, seria um global. Essa aqui seria uma dedicada, por exemplo. Então, eu vou desativar os dois, para vocês verem aqui aquele fogo padrão esquisito. E agora aqui a gente tem a força que está na nossa simulação. Aqui no caso, ele está existindo aqui de uma forma meio que aleatória. Ó, ele cria meio que um noise aqui para a gente. A gente consegue mexer na escala dele, por exemplo, ó, de quanto isso vai influenciar no nosso fogo. Ou também numa escala menorzinha. Então ele vai ter essa aleatoriedade muito pequenininha, tá vendo? Então, a escala seria o tamanho dessa aleatoriedade, o tamanho desse noise aqui. Se você entende muito sobre 3D, já em edição de vídeo, você vai saber o que eu estou falando sobre o noise, que é basicamente um mapa de preto e branco, onde vai jogar. Só que aqui é mais complexo, né? Seria o noise em 3D, vamos dizer assim, porque a gente tem setas e projeções para cada lado aí. De padrão, ele vem aqui só em volume e partículas, mas você pode decidir se você quer isso funcionando somente nas partículas ou somente nos volumes. Aqui, ó, o noise é esse aqui, ó, que a gente está falando sobre ele. Ele é responsável por essas setinhas aqui. O animation speed é a quantidade de tempo que a gente vai ter desse noise, ó. Se eu quiser colocar ele aqui quase zero, ele vai mexer bem pouquinho, ó. Ele vai mexer bem pouquinho e também isso vai influenciar bem pouquinho aqui no nosso fogo, né? Ele ainda vai manter as forças como ela tem que ser, só que vai ser em velocidade diferente. Aqui ela está indo mais aleatória, então é daquele aspecto do fogo mais, né, indo para um lado para o outro. Aqui ela ainda vai existir as forças, elas estão lá empurrando, só que muito devagar, então ela acaba sendo um pouco mais constante no movimento, né, desse fogo aqui. Fechou? Então isso é muito importante a gente entender, né, essa questão aqui da amplitude, do noise. Ó, se eu pôr ele mais amplo, ele acaba ficando mais, um fogo mais, com tipo uma nitidez maior. Não, lembrando que a gente mexeu muita coisa aqui, então, e não é somente uma das coisas, né, mas é tudo um conjunto que vai somando. Então vou zerar essa amplitude. Isso aqui agora, todos esses controles, se você já manja do C4D, você vai entender essas questões de oitavas, de ganho, de lacuna, do tamanho, ó. Você consegue mexer, você consegue ver isso aqui diretamente aqui no nosso noise, ó. E ele respondendo lá também de outra forma. Então, isso aqui já é um pouco mais avançado. Se você já entende sobre isso, ótimo. Já vai ser um bom avanço aí para você já entender como que funciona. Ó, inclusive, ó, até fiz ele aqui, ficou até meio que de lado, né? Que a gente mexeu no bias. Basicamente era a direção ali dos eixos, né? Que vai ter esse noise. Vou zerar tudo, zera. Vamos lá pro normal. Transforme a mesma coisa, você consegue mexer na posição dele aqui, que vai ser esse caos, né? Esse embaralhamento aí do fogo, rotação, tudo mais. Mas que geralmente é padrão, fica ali no centro. Então, ó, essa aba aqui de masking, a gente consegue ver, ó, pela quantidade que a gente aumenta dos pontinhos. Ó. Eu aumentei nele todo, no fogo inteiro. Então, essa área inteira ela vai existir. Se eu diminuir isso aqui, ó, colocar só no rumozinho do fogo, você pode ver que ele está bem mais, esse movimento está bem mais centralizado do que ele aqui. Ó, ele acaba criando mais. Então, é basicamente a quantidade que a gente quer desse, tipo um gradiente, né? A quantidade de aleatoriedade que a gente vai querer aqui. O mesmo aqui para o Velocity, né? Você consegue mexer nele, ó, ele some aqui no meio e fica mais nos cantos. Temperatura acaba que não influencia tanto aqui.
E essa aqui, ó, de Smoke Range, é mais na questão da smoke, da fumaça, que aqui a gente tirou, então não vai ter como aparecer. E para finalizar, a gente tem esse visual. A gente consegue tirar ele aqui, né, a visibilidade dele, ou colocar ele no 3D ou no 2D, que seria a relação do noise. Mas isso aqui seria só a visibilidade que você vai ter, a forma de você ver isso aqui no seu espaço. Tá? Aqui, ó, em arrows, você pode pôr em lines também. Mas aqui não vai mudar no resultado, isso aqui vai ser apenas, ó, a não ser que você coloca uma escala, né, a densidade dele aqui diferente. Mas mesmo assim, ele não muda no resultado. Isso aqui é só o visual mesmo das setas. Aqui você vai ter mais visível, mais fácil de visualizar as setinhas aqui do que nesse tanto de setinha aqui, né? Então, isso aqui é só questões visuais no seu negócio. Você pode mudar aqui também para uma cor só, etc e tal. Esse aqui seria, então, a parte do nosso Fire Shows. Lembrando que a gente tem a mesma coisa aqui, só que ligado na força. Tá? Então, é basicamente o mesmo. E aqui em Forces, né, igual eu já falei um pouco para vocês, a gente tem o Forces Line, que é o Forces que vai direcionar, né, se você não viu a série ainda, confere aí, volta uns vídeos aí para você ver o que esse line faz, mas eu vou pôr aqui para vocês verem de novo. Ó, o line, ele basicamente vai direcionar para onde essa força está indo, é como se fosse um vento. Né? Então a gente consegue somar essas forças aqui. Então, geralmente a gente usa muito esse noise, né, pela turbulência que ele gera, esse forces também. Esses aqui são mais temas mais pro, né, coisas mais avançadas que a gente pode trazer aqui no canal depois, mas isso aqui é o básico, né? Você vai usar esse aqui, esse de cá, que é o lines também, que é muito utilizado. Então, essa parte aqui e essa aqui são iguais, os mesmos parâmetros. Aqui dentro do Force a gente tem os mesmos parâmetros. E aqui no Shape a gente tem alguns tipos de Shape. Vamos primeiramente falar um pouco mais sobre o Emission aqui. Você desliga a atividade dele quando você quer que ele ativa ou não. Ó. Você quer que ele ativa ou não, você pode fazer keyframes e tudo, lembrando. A duração dele também, ó, você consegue diminuir ele aqui no burst dele, quanto que ele vai existir, o tempo, né, de duração. Em relação ao transform também, é a mesma coisa, indo para um lado e para o outro aqui, pra você mexer não na primitiva e sim no emissor, que acaba mexendo na primitiva também, porque ele está ligado aqui. Ó, em relação ao fuel rate, a gente consegue adicionar mais fuel aqui, né? Lembrando que a gente mexeu sobre fuel aqui em simulações, é basicamente essa parte de cá. A gente adiciona o fuel, por exemplo, e volta lá para a gente mexer. Smoke emission também, a gente consegue já diretamente aqui também nesse emitter, lembrando que na simulação que a gente estava fazendo, a gente colocava na simulação inteira, então todos os emissores iam ter. Esses aqui são somente por emissor, então são aqueles mesmos parâmetros lá que a gente viu, só que para esse emissor específico. Mesma coisa aqui, ó, pressurização do fogo, ó, quando que ele vai ficar muito louco aqui, ó, então isso aqui tudo que a gente viu lá na outra série, se você não viu a série de simulação do episódio anterior, volta lá na série para você ver. Isso aqui é os mesmos parâmetros, só que ele feito na emissor. Inclusive esse emission aqui, ó, não está aqui na simulação não, essa parte de emission. E aqui a gente tem também o show emitter, né, para você aparecer, isso aqui eu já mostrei em outros vídeos, essa parte aqui do visual. O próprio nome já diz, é só visual, então não precisa se preocupar muito com isso. Beleza? Aqui então, vamos finalizar aqui com shapes. Eu posso colocar um shape primitivo, por exemplo. Eu posso trazer uma cena, exportar uma cena, por exemplo. Vou baixar aqui um asset. Vou buscar aqui então, ó, import. Eu vou deletar esse shape aqui. E vou trazer aqui o meu asset. Aqui eu vou buscar o meu asset, que ele está em FBX. Ó, e agora ele automaticamente já está emitindo fogo através dele, ó. Um assetzinho bem básico, é uma caveira de mutante, isso aqui eu acho. Então a gente consegue trazer qualquer emissor aqui, qualquer coisa, qualquer cena que a gente quer emitir, a gente consegue jogar ela para cá. Consegue fazer máscaras, aonde que, por exemplo, se quiser trabalhar com vertex ou máscara, você consegue mexer aqui. Ó, jogar aqui uma máscara onde vai ter um colisor, um volume, isso aqui já é uma coisa mais pro também para a gente mexer. A gente consegue também ter esse Shape Modifier aqui, ó. Você vai ligar uma primitiva aqui, por exemplo, alguma coisa.
e você consegue modificar esse shape, se quiser colocar ele mais rounding, por exemplo. Deixa eu colocar ele show emitter aqui. Eu coloquei uma esfera, vou colocar aqui um box. E aqui, ó, ele tem um rounding. Ó. Então eu consigo mexer nesse cubo, por exemplo, um cubo mais redondo, ele mais tipo golf ball, que é um estilo também que tem aqui, invertido não, pelo amor de Deus. Você consegue estar fazendo alterações aqui num shape, caso você queira fazer por aqui. Eu indico você fazer lá no Cinema 4D, joga para cá, só faz a simulação, que é bem mais prático. Então agora vocês já viram, né, como que funciona esse bloco aqui. Na próxima aula a gente vai fazer um fogo bonitinho, algum projeto. A gente vai exportar isso aqui através desse VDB, né, que é esse node de export. A gente vai falar sobre ele. E também a gente vai jogar isso lá para o Cinema 4D. A gente vai colorir lá e vai fazer um render de um vídeo bem legal que vocês vão curtir demais. Fechou? No próximo episódio, agora sim, vai ser de partículas. Você vai aprender de uma vez por todas como que funciona o sistema de partículas aqui. Muito mais otimizado, muito mais reativo às coisas que você faz. Então fica